Graças a Deus, meus irmãos. Peço que vocês abram a Bíblia em Ageu, capítulo 2, verso do 1 ao 9. A minha versão ela é diferente, é mais atualizada, porque, como alguns irmãos já sabem, as outras igrejas mais tradicionais, de Recife, Santa Amaro, já estão usando uma outra versão. E como eu sei que daqui a pouco já vai vir para cá, eu aconselho aos irmãos a já comprar a nova versão que a nossa igreja certamente vai usar. Tá? Não é profecia, não, é fato. Tá bom? Augusto já usa, Leandro Lima já usa, o Hernanes, não sei, provavelmente, acredito que sim. Tá? Então, já aproveito dizendo que essa versão é NAA, Nova Almeida Atualizada, e vende ali com o nosso irmão na livraria, tá bom? Então, ele não combinou nada comigo, mas peço aos irmãos que já se atualizem, tá? Que isso aí é importante para nós. Dito isso, peço que os irmãos, acredito que já abriram, diz assim a palavra do Senhor, Ageu capítulo 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, Criador dos céus e também da terra. Queremos te glorificar e te exaltar, ó Santo Deus, pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, em tua casa, reunidos como igreja, para aprender um pouco mais e ouvir a tua palavra. Pai Santo, desde já a minha oração é para que o Senhor venha abrir os nossos corações, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Também eu oro pela iluminação do teu Espírito Santo, sem a qual, ó Pai querido, não podemos compreender nenhuma verdade eterna. Também eu oro, Senhor, pelas crianças e por aqueles, Senhor, que está dirigindo o culto delas, para que o Senhor venha instruí-las, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer os seus corações, para que essas crianças sejam bênçãos, Senhor, nas mãos do Senhor. Desde já eu oro por essa igreja e por todos aqueles que estão nos assistindo, para que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o início de uma obra, quando nós começamos alguma coisa, é muito bom, né? Quando nós estamos empolgados, principalmente com as coisas da igreja, quando nós começamos uma tarefa nossa, uma tarefa nova, nós ficamos muito empolgados. É aquela alegria, você vê o povo animado, tudo, mas depois de um tempo, esse prazer, essa empolgação começa a diminuir. Aí você começa a ver que você não tinha mais o fervor e a alegria que você tinha antes. Você começa a desanimar. De tal forma, irmãos, que o desânimo
pega a pessoa, e a pessoa que começa a ficar desanimada, ela começa a olhar para trás, comparando todas as coisas com o tempo presente, dizendo que na minha época, todas as coisas eram melhores. Não é verdade? Não é isso que acontece? Claro que há aspectos que isso é fato. Por exemplo, a moral do nosso país não se compara com a moral de antigamente. Nosso país é imoral, isso é fato. E claro que isso é uma vergonha para nós, né? Porque o Brasil é considerado um país evangélico, mas é um país completamente imoral, e nós sabemos disso, infelizmente. Né? Seja em todos os aspectos que você imaginar. O nosso país, infelizmente, ele é imoral. Entretanto, a pessoa, quando ela começa a fazer isso, ela começa a parar de viver o tempo presente e fica com a cabeça lá atrás. E não tem força suficiente para começar a trabalhar e a exercer a função que ela faz com ânimo, com alegria. Isso, irmãos, aconteceu com nossos irmãos. Mas antes de nós vermos o porquê, vermos como Deus tratou dessa questão, por que os irmãos ficaram desanimados? Se vocês lembrarem, na mensagem passada, nós vimos que o povo começou, o povo aqui em Ageu, os judeus, pós-exílicos, eles começaram a construir suas próprias casas e deixar o templo de Deus para lá. Eles começaram a trabalhar por si, para si somente, e as coisas do Senhor ele deixou de lado. Então Deus levanta o profeta Ageu para falar assim, não, o tempo agora não é de vocês morarem em casas luxuosas, belíssimas. Não, é tempo de você trabalhar para o Senhor. E nós vimos que a mensagem foi tão viva, tão eficaz, que Deus levantou aquele povo para voltar a reconstruir o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, se os irmãos abrirem a Bíblia em Esdras, capítulo 3, verso do 10 a 11... Esdras, capítulo 3, verso de 10 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Diz o texto: E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Isso aqui é o capítulo 1. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Então, qual era o problema deste capítulo? Os idosos, que viram o primeiro templo, eles diziam, é até bom que Deus tenha dado o alicerce e tudo, mas não é igual antes. Na minha época era melhor. Na minha época era mais glorioso. Na minha época o templo era mais belo, mais robusto, tinha mais ouro. Não é à toa que na época de Salomão, se os irmãos já leram a história dele, a Bíblia fala que a prata não valia nada na época de Salomão, de tanto era que ele era rico. Não valia nada, só o ouro, porque a prata era nada, de tão rico que Salomão era. E o texto é muito claro, dizendo que os idosos começaram a comparar. Então Deus, diante desse cenário, diante dessa dificuldade, ele levanta o profeta Ageu para tratar sobre isso. E como Deus trata do povo nesse contexto? Verso 1 a 3. Veremos como Deus, levantando o profeta, trata com desânimo e com pensamento saudosista daqueles judeus. O que é uma pessoa saudosista? Normalmente, uma pessoa saudosista é aquela pessoa que fecha o olho para toda a realidade presente de algum fato e, em análise, aquilo que ela fez no passado. Eu vou dar um exemplo aqui, peço que os irmãos me perdoem, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Peço que os irmãos me perdoem com esse exemplo.
muitas pessoas, claro, vou usar um exemplo bem do nosso contexto mesmo, gostam muito de futebol, correto? O nosso país é o país do futebol, segundo alguns. Mas algumas pessoas dizem o seguinte: eu não assisto mais. Por quê? Porque antigamente o pessoal jogava com garra, jogava com coração. Hoje em dia é só dinheiro. Não é isso que as pessoas dizem? E fala que o futebol hoje não é mais nada e naquela época era muito melhor. Será que essa é a realidade? Nós sabemos que isso não é fato. Hoje é muito melhor do que naquela época. Claro, veio um sapato, né, na minha cabeça. Naquela época, hoje era muito melhor, cientificamente falando. Cientificamente. Mas quando você é saudosista, você nega tudo. É claro que esse aspecto moral era importante. É claro que uma pessoa praticar o esporte por amor é muito legal, é ético, é valoroso. E não deixar o dinheiro corromper. Nós sabemos disso. Mas você não pode dizer que tudo aqui é ruim e que só o seu passado era bom. E era isso que estava acontecendo. O templo ali, para eles, quando jogou o alicerce, acabou. E eles começaram a chorar. De tal forma que a Bíblia fala que não dava para saber se eles estavam chorando ou rindo, de tão grande era o barulho. Então Deus levanta o profeta Ageu para tratar com esse problema. Porque a questão aqui, irmãos, não é só fazer o povo voltar a trabalhar. O povo voltou. Mas é continuar animado para trabalhar. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Muitas pessoas começam no coral animados, passa 2 meses e já para. Por vários N motivos, né? Ah, não gostei do irmão. Ah, não gostei... Não vou usar nome, né? Não gostei de alguma coisa, não gostei da outra coisa. Sabe? Começa a desanimar. Começar é fácil. Continuar animado é difícil. Então Deus levanta o profeta para tratar do desânimo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver como Deus trata do desânimo do povo judeu pós-exílico. Verso 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente de todo o povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Então, primeira forma como Deus trata do povo, ele enfrenta o problema diretamente. Diretamente. Em vez de ignorar o problema do desânimo, que certamente o povo estava sentindo, Deus chama o profeta para pegar esse problema e falar assim: qual é o problema de vocês? É esse? Trate-o diretamente. É assim que nós devemos resolver todos os nossos problemas. Correr não é a solução, encará-lo é a solução. Então, ele pega assim: vocês estão desanimados, correto? Sim. Por quê? Por causa do templo. Então comece a comparar. Não corra dos seus problemas. Vamos comparar o templo? O que vocês acham? Compare esse templo aqui com o templo de Salomão. Compare. É como nada aos olhos de vocês? Então, irmãos, comparar o templo, comparar e diretamente no seu problema, é a única forma de você acabar com a raiz do seu problema. Não adianta, usando uma analogia médica, alguma coisa assim, para você tratar o seu problema de saúde, você não vai tomar sempre o remédio para amenizar a dor, você precisa nele, correto? Todos os problemas são assim. Vá na raiz, e Deus trata assim. Ele vai direto lá. É esse o problema? Então vamos tratar dele diretamente. Sem hipocrisia. Qual é o problema? É esse. Então vá lá. O profeta, ele vai na raiz do problema. E interessante que ele escolhe um dia importante para transmitir essa mensagem. Dia 17 de outubro. Tem até a precisão, né? Eu gosto assim. O último dia da festa dos tabernáculos. Deus levanta esse profeta. Não sei muito objetivo, porque foi durante esta festa, no último dia, que Salomão ele ergueu aquele templo. Então pode ver que nada é coincidência para Deus. Eu acho impressionante a inteligência de Deus. Não tem como porque você não me empolga, né? Começar a falar na inteligência dele, daqui a pouco a gente vai ficar só aqui. Mas é impressionante como o nosso Deus, ele sabe exatamente e sabe tratar de nós em nosso contexto.
É isso que é impressionante. Ele sabe o nosso contexto, sabe a nossa história e ele vai tratar diretamente lá. Não negando tudo aquilo que nós somos. Além disso, o povo, Deus levanta Ageu nessa época para que o povo realmente ele compare. E ele abre o texto, daqui a pouco nós veremos, que nesse dia o livro é aberto. E eles começam a falar sobre... Porque, se vocês não sabem, nas festas judaicas, o objetivo era ler a lei. Eles não tinham esse privilégio, irmãos. Você pode ler segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia, né? Você pode ler quando você quiser. Eles não tinham esse privilégio. Não tinha, cada um tinha uma Bíblia na sua casa. Eles não tinham esse santo privilégio. Então, eles tinham que esperar chegar o momento para poder ouvir toda a lei. Não é à toa que quando Josias encontrou a lei e leu e comparou com as práticas, o que aconteceu? Ele começou a rasgar. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus queria. Então, pode ver que era um momento ápice. Ali, a leitura da palavra era o momento ápice. Hoje, nós temos aqui, mas infelizmente não usufruímos desse privilégio gigantesco, que é a revelação do Senhor. A revelação do Senhor. Em seguida, segunda coisa. Em primeiro lugar, ele enfrenta o problema diretamente. Em segundo, verso 4 diz assim: Mas agora, o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. Segunda forma como Deus trata o desânimo do povo, ele encoraja o povo a voltar a trabalhar. O interessante daqui é que ser forte foi uma ordem que o Senhor tinha dado a Josué. O livro de Josué é muito famoso, né? Principalmente quem veio de igreja pentecostal, é sempre tema dos congressos, né? Ser forte e corajoso. Então, ele deu essa ordem a Josué e também a Israel. Ou seja, ser forte faz parte da história do povo de Israel. Essa ordem faz parte da minha história. E essa ordem não faz parte só da história de Israel, faz parte da nossa história. Porque eles eram o povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Seja forte e seja corajoso. Não desanime, diz o Senhor. Uma dessas passagens pode ser bem ter sido o texto da meditação no último dia dessa semana em que os acontecimentos do Êxodo eram relembrados. Ou seja, eles estavam na festa. No último dia, eles leem Josué. Ser forte e corajoso. Pode ver que o contexto que eles viviam se encaixa certamente com a mensagem. Isso que é impressionante em Deus. Isso significa, a expressão ser forte não era uma expressão vazia, mas fazia parte da história do povo. Não é simplesmente pegar aqui como exemplo, tá? Só para ficar fácil. Jane, ser forte. Ser forte. Se eu falo ser forte, ela sabe que por trás Deus pediu para Josué ser forte. Moisés ser forte. Jesus pediu para que o povo fosse forte. Faz parte de uma história, faz parte do DNA do nosso povo, a igreja do Senhor, os filhos de Deus. Só que uma coisa é dizer às pessoas para serem fortes e para trabalharem. Outra coisa é dar um fundamento sólido para esse imperativo. E como eu já falei para vocês, principalmente quando eu dou aula na escola dominical, o cristianismo não é uma religião moralista somente. Uma religião que diz, faça aquilo ou faça aquilo. Faça aquilo ou não. Não. Antes de você fazer, a Bíblia diz que você é. Primeiro você é, depois você faz. Primeiro eu sou filho, depois eu vivo como filho. Primeiro eu sou luz, depois eu vou resplandecer como luz. Não é o contrário. As outras religiões dizem, faça isso, aí você vai ser. O cristianismo não. Porque, biblicamente falando, você não consegue atingir esse objetivo. Primeiro você é, depois você faz. Essa é a ordem cristã. Pode ver que o cristianismo é a única religião que diz isso. Não é à toa que é verdadeira, né? O resto é tudo invenção do homem. E uma coisa interessante que ele fala assim, seja forte, mas não como na época de hoje. Seja forte. Você é muito bom, não é isso? Olhe para você. Você é uma pessoa especial. Você vai cantar no coral. Cante, meu amigo. Cante no coral. Seja forte. Sua voz é muito boa. Não.
A base não é essa. A base dessa afirmação é outra coisa. E isso nós vemos no capítulo 4. A base dessa afirmação. O primeiro fundamento desta ordem. Diz assim: sejam fortes, Zorobabel, seja forte Josué, seja forte todo o povo, e trabalhe. Por quê? Por quê? Porque você é bom? Porque você é especial? Porque você tem uma força interior dentro de você? Não. Porque eu, o Senhor, estou com vocês. Esse é o fundamento do imperativo. O imperativo de Deus está baseado no indicativo de Deus. Você vai fazer porque eu estou afirmando, eu estou com você. E o interessante é que há um paralelo interessante entre a exortação de Ageu e as palavras de Jesus, de Marcos. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. A presença pessoal do Senhor confere coragem, determinação e a certeza de que Ele não permitirá que seu objetivo fracasse. Se Ele está te chamando, se Ele está chamando o povo para construir o templo, você pode ter certeza que vai dar certo. Porque quem está falando não era o profeta era instrumento de Deus, mas a palavra era do Senhor. Não foi no que nós cantamos aqui? As promessas do Senhor? Porque você está aqui, não é porque você crê? Não é porque você crê que seus pecados foram perdoados? Não é porque nós oramos por intercessão? Não é porque Deus fala que cura? Porque nós acreditamos que os nossos parentes que já foram vão ressuscitar? Não é porque você crê? O nosso fundamento, irmãos, a nossa certeza é que quando Ele fala, Ele vai cumprir. Então, o nosso imperativo, o imperativo dele está baseado no indicativo. Só que é interessante que o indicativo de Deus também não está sem base. Olha a continuação do texto. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Como eu sei que Deus é fiel? Como eu sei que Deus não vai falhar comigo? Simples. Deus, Ele não mente. Ele é fiel. Deus, Ele fez uma aliança com Samuel e com cada um de vocês aqui. A maior manifestação e evidência que nós temos uma aliança com Deus é a Santa Ceia do Senhor. Lembra que Ele fala? Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Porque é o símbolo da nova aliança. Como eu sei que Deus perdoa os meus pecados? Porque Ele prometeu. Como eu sei que Deus removeu o meu coração de pedra e colocou um coração de carne com desejo de obedecê-lo? Porque Ele prometeu. Então Deus, Ele fala, seja forte. Por quê? Porque eu estou com vocês. Mas a minha palavra, ela tem fundamento. Eu sou o Deus da aliança. E o Deus da aliança não mente. O Deus da aliança, ele cumpre. A Bíblia fala assim, se eu for infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar a si mesmo. Deus, Ele tem a natureza perfeita. Tudo que Ele faz, como consequência disso, tem que ser perfeito. E uma das perfeições de Deus é a sua fidelidade. Então Ele está dizendo, em outras palavras, Ele está dizendo assim para o povo, vocês estão desanimados, estão, né? Encare o problema de frente. Outra coisa, não só isso, Deus está exigindo de vocês que vocês sejam fortes. E essa força é baseada na presença dEle, porque Ele vai te capacitar para cumprir todas essas coisas. E essas coisas, e essa presença está solidificada na aliança que Ele tem com vocês. E Ele diz o seguinte, essa aliança, lembre-se de Êxodo, lembre-se, Jacó, 70 ou 77 pessoas subiram até o Egito. A Bíblia fala em Êxodo 1 que o faraó não conhecia José. E por isso subjugou Israel. Isso daí vocês lembram, tenho certeza. Subjugou Israel. Depois de subjugar Israel, a Bíblia fala que o clamor do povo subiu até ele. E a Bíblia fala que Deus se lembrou do seu povo. Claro, gente, que a Bíblia, quando fala isso, não significa que Deus ele se esquece de verdade. Significa que a partir daquele momento ele vai ter uma ação. Tá? É isso que significa. Então, ele fala o seguinte, eu vou levantar um libertador. E os irmãos conhecem, Moisés.
E Deus, a partir daquele momento, ele começa a habitar com o povo. De que forma? Primeiramente, no tabernáculo. Lembra que o tabernáculo ia para lá e para cá? Deus habitava lá. Depois disso, até chegar no templo de Salomão, que era algo fixo. Se eu quisesse adorar a Deus de verdade, eu tinha que ir para Jerusalém. Ele está falando o seguinte: eu estive com vocês durante todo esse tempo. Até no cativeiro, Senhor? Até no cativeiro. Porque o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem vocês servem, ele não te abandona nos momentos de dificuldade. Mesmo quando ele está te disciplinando, ele está lá. Porque se ele te ama, pode ter certeza, ele vai te disciplinar. Mas se ele não te ama, aí ele te entrega os desejos os desejos que tanto está no seu coração. Aí ele fala: viva como você quiser. Mas como ele é Deus amoroso, bondoso e misericordioso, ele nos corrige. Ele fala: até nesses momentos eu estive com vocês. Meu espírito habitou com vocês. O melhor aqui, claro, eu não sou mestre em hebraico, né? E também, se Deus permitir, Deus me permita que chegue, né? Mas a ideia aqui, a ideia é que eu tenho habitado com vocês. Ou seja, eu habitei e até o momento da fala do profeta, eu tenho habitado com vocês. Ou seja, é algo passado, mas que continua até o presente falado. É isso que ele quer dizer. Além disso, esse é o primeiro fundamento. Agora ele dá o segundo fundamento para que o povo creia. Para que o povo seja forte. O segundo fundamento está no verso do 6 a 9, que diz assim: pois, então vamos lá. Por que eu tenho que ser forte? Verso 5, porque eu estou com vocês. Segundo motivo, verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9, que acho que é um dos mais conhecidos no mundo evangélico, né? A glória deste novo templo, ou do jeito que o pessoal conhece, né? A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é o segundo fundamento para que eu seja forte? Acreditar nas promessas de Deus. O profeta está dizendo: seja forte. Por quê? Porque Deus tem promessas. E você deve acreditar nessas promessas. A primeira promessa está no verso 6 a 7, que nós acabamos de ler. O Senhor, neste momento, eu acho impressionante a linguagem, porque a ideia de terremotos, né, que Deus vai abalar o mundo, isso para nós é surpreendente, né, porque é um Deus todo-poderoso, um Deus glorioso, soberano e que rege toda a natureza. Ele diz o seguinte: crê em mim, porque eu farei com que toda a terra seja estremecida, de tal forma que os gentios... Quem é gentio, gente? Todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil, tá? Então, tem os judeus e tem os gentios. Nós somos brasileiros, logo nós somos gentios, tá? Mas agora, na nova aliança, tem outra separação. Tem os crentes e tem os ímpios. Pronto, tá? Ou usar a linguagem de Gênesis 3,15, filhos de Deus ou filho de Satanás. Mas como esse é muito forte, então a gente ameniza para ficar os filhos de Deus e os ímpios, tá? Mas Jesus não amenizava não, para ele era filho de Satanás mesmo. Embora nós amenizemos muito a linguagem para poder... na verdade eu não sei, né? Acho que é para amenizar mesmo, para agradar ao homem. Mas... isso é outra coisa. Mas ele diz o seguinte, que eu vou abalar o mundo de tal forma que os ímpios eles vão levar as suas preciosidades, as suas riquezas para o meu templo, para que ele seja glorioso. E olha que legal. Isso aqui, se os irmãos estudarem o período interbíblico, depois que o povo construiu o templo, Deus levantou um homem chamado, um título, né? O homem não sabemos, mas Herodes é um título. Levantou Herodes para que Herodes, ele pegasse o templo, que o pessoal estava dizendo que não tinha pompa, não tinha glória, para
poder fazer com que ele fosse mais belo do que o templo de Salomão. A Bíblia diz que Deus estremeceria de tal forma o mundo que o ímpio ia trabalhar no templo do Senhor. E isso se cumpriu. O que eu acabei de falar? Se Deus fala, ele cumpre. Por exemplo, se vocês olharem o templo, quando eu falo templo de Salomão, não é o de Acesso Garcia, tá? Pelo amor de Deus. Mas o templo que eles replicaram não é o de Salomão, é o de Herodes, tá? Então, quem gosta muito de falar isso é o Gésner, né? O Gésner gosta muito de falar isso. Então, a Bíblia diz que haveria um momento que Deus ia abalar o mundo e os próprios ímpios levariam a riqueza. E Herodes cumpriu o que Deus tinha feito. Além disso, o verso 9 diz o seguinte, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, qual era o problema do povo? O povo não tinha recursos. Na época de Salomão, a riqueza era vasta. A Bíblia fala que por dia Salomão comia 3 mil bois. Pode ver que Salomão tem uma frase bem interessante que fala que Salomão pecou pelo excesso. Se você for ver a vida de Salomão, tudo para ele era excesso. 1000 mulheres, muita riqueza, muita comida. Ou seja, é uma pessoa que caiu pelo excesso. Mas uma das coisas que é nítida em Salomão, tirando a sua sabedoria, que é dada por Deus, aí é inquestionável, não tem o que fazer, é a sua riqueza. E com tanta riqueza que Davi passou para ele, né? Davi passou para ele, o templo era belo daquele jeito. E quando o povo volta pobre, imagine, você ficar cativo por 70 anos, que riqueza você tem? Você é escravo, que riqueza você tem? Uma outra coisa, um pedaço de pau ali. Faz assim aqui para ser a porta. Um pedacinho de pau. Mas a Bíblia fala que o rei, ele deu condições, por causa dos ímpios, para poder construir o templo. E o legal, que o próprio Deus fala que minha é prata, é por causa desse contexto mesmo. Porque quando ele fala isso, quando ele fala que minha é prata, meu é o ouro, no cenário, porque para você entender Ageu, Zacarias e Malaquias, você tem que ao mesmo tempo ler Neemias e Esdras. Eles estão todos juntos. Estão os 5 tudo no mesmo cenário. Eles estão todos juntos. Então, para você entender uma passagem com a outra, você tem que estar fazendo sempre voltando para eles. E nesse período, nesse momento que ele afirma, é o período que o povo inimigo tinha levado tesouros para o templo. Ele fala, tá vendo? Minha é a prata e meu é o ouro. Do que você questiona? O Deus que te chama para trabalhar é o mesmo Deus que vai te dar recursos para cumprir esse propósito. Seja de capacidade, seja financeiro. Deus é o nosso Deus. É o que supre todas as coisas. Ele é o dono da riqueza. E a Bíblia fala que nos últimos tempos toda a riqueza vai voltar tudo para ele. Porque é dele. Mas tem muitas pessoas que têm dinheiro. Emprestado, é dele. Não é à toa que uma das doutrinas que nós defendemos, que é bíblica, é a mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? É a doutrina que ensina que nada é seu, mas tudo que te vem à sua mão, você tem que administrar da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus. Então, ele afirma isso, minha é a prata, nesse contexto. E por fim, meus irmãos, no verso 9, que talvez é a passagem mais famosa, né, desse texto, diz o seguinte, essa é a segunda promessa, tá? Verso 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, ele se cumpre em 3 fases diferentes, essa afirmação. Na primeira, eu já falei, de Herodes. Peço que vocês abram a Bíblia em Marcos 13:1. Só para vocês verem a diferença dos judeus da época de Jesus, como eles estavam vendo já o templo já arrumado, com esse período aqui. Marcos 13:1 diz assim. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre, que pedras, que construções. Olha a perspectiva dele. É a mesma do povo de agora, de Ageu? Não, ou seja, eles estão vendo algo belíssimo, excelentíssimo. Ou seja, está com outra pompa. Então Deus cumpriu a sua promessa. Só que não só isso. Porque quando a gente fala de templo e de glória, quem vem na nossa cabeça? Logo o Salvador, né? Aquele que é a glória máxima, o bem supremo de todo homem.
mas principalmente porque o Senhor do templo veio. Mateus 12:6 diz assim: porque eu lhes digo, Jesus dizendo, eu lhes digo, que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava dizendo. E para finalizar essa parte do templo, para mostrar que se expandiu, porque algumas pessoas podem dizer, mas hoje o templo é a igreja, né? É isso, o templo de lá hoje faz analogia aqui. Não. Não. Qual é o templo hoje? Onde Deus habita? Deus habita na igreja. E a igreja somos nós. Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. João 2, verso 3 a 22. Por o texto ser extenso, eu vou ler a parte que mais chama destaque mesmo. Diz assim, 2, 13 e 22. Diz assim o Senhor. Vou ler tudo para ter o contexto. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Verso 15. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou todo o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Verso 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostras para fazer essas coisas? 19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo. Que templo está se referindo? O templo de Jerusalém. O templo que foi modificado e melhorado por Herodes. É o templo sobre o qual nós estamos falando. Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Diz assim, ele, porém, se referia ao quê? Ao santuário do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A sua igreja. A igreja de Cristo é o cumprimento máximo, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque aqui, em nós, Deus agora não habita em parte geográfica. Eu tenho que ir para Jerusalém. Eu posso adorar na minha casa. Eu posso adorar na minha escola. Eu posso adorar no meu trabalho. Eu posso fazer um culto, independente do lugar. Porque Deus não precisa de templo. Porque Ele já habita em nós. E Ele diz o seguinte: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram. Os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, tudo que Deus falou se cumpriu em relação à glória do segundo templo. Com Herodes, com a vinda do Messias e com a igreja, a glória da segunda casa. E por fim, para nós encerrarmos essa parte, diz o seguinte, a terceira promessa: e neste lugar, que está se referindo ao templo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma vez que o significado Jerusalém significa cidade da paz, o profeta está fazendo um trocadilho, né? Se é Jerusalém, vai ter paz. Quando nós estudamos os salmos de romagem, nós vimos que os salmistas gostam de fazer muito isso. Shalom, até hoje, é usado como uma saudação entre os judeus. Significa paz, bom dia. Mas o termo bíblico mesmo resume todas as bênçãos que eram messiânicas quanto à reconciliação com Deus e seu governo justo, o assegurarão de uma paz justa e duradoura. Por exemplo, Adão. Adão vivia no Shalom. Fala assim, quando você chegar no céu, né? Espero que todo mundo chegue lá, né? Quando você chegar no céu, fala assim, Adão, você vivia a paz com Deus, mas você comeu do fruto. Né? Claro que você não vai chegar a falar isso aí, vai conversar outras coisas. Mas Adão vivia o Shalom de Deus. Ele vivia as bênçãos do Senhor. Nós já vivemos aqui.
Não de forma completa, porque infelizmente nós pecamos ainda. Ainda tem o resquício da nossa corrupção, infelizmente. Mas haverá um momento que não haverá pecado nenhum. E nós viveremos uma paz perfeita com o Senhor. Onde não haverá pecado, onde Deus não vai mais se virar e se entristecer conosco. Pelo contrário, vai ser um momento ápice, um momento sublime de toda a raça humana. E nós estamos aguardando este momento maravilhoso. E lá, já aqui, temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá vai ser um momento incrível, inefável, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Dito isso, vamos tirar algumas lições práticas desse texto. Em primeiro lugar, irmãos, enfrente o desânimo de frente. Enfrente o desânimo de frente. Está desanimado? Está chateado? Independente, não quero saber o motivo. Não quero saber. Você tem um problema, busque resolvê-lo. Não fique chateado. Não fique ruminando isso no seu coração. Eu não faço mais isso porque o irmão faz isso. Vai falar com o seu irmão, pelo amor de Deus. Fale com o seu irmão. Não fique ruminando coisas, sabe? Rumina. Quando você vai ver, você já está odiando o seu irmão. E a Bíblia fala que esse ódio é o mesmo pecado de você ser homicida. Não faça isso. Vá falar com o seu irmão. Mas ele é difícil. Vá falar com o seu irmão. Porque você é a pessoa mais difícil para Deus, mas mesmo assim enviou o filho dele para você, não foi? Não venha questionar. Ele fez o mais difícil. A natureza de Deus é totalmente oposta à nossa, não tem nem comparação. Mas ele foi lá e fez. Ele é o padrão. Não é, mas o fulano de tal não faz isso. Eu quero saber do fulano de tal, quero saber de Deus, o que ele acha disso. E resolva o seu problema. Está desanimado por causa de alguma briga com o seu irmão? Resolva isso logo. Está desanimado por outra coisa? Resolva. Vá direto ao problema. Seja direto. Em segundo lugar, seja forte e corajoso, irmão. Porque Deus está com você. Se Ele te chamou para fazer alguma coisa, faça. A, B, C, faça. Porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te dar recursos para isso. Lembra Moisés? Chamou Moisés e Moisés ficou falando, não. A Bíblia fala que Deus se ira contra Moisés. Fala assim, tá bom, então chama o seu irmão. O seu irmão vai ser como profeta e você vai ser por Deus. Mas vá lá e faça a tarefa. Moisés fez ou não fez? Fez. De forma maravilhosa. Pena que não entrou na terra prometida, mas aí seria outro sermão porque ele não entrou. Mas o interessante é que ele fez a obra. Moisés passou dificuldades, sim ou não? Muito. Imagine, 2 milhões de pessoas, todo dia, reclamando. Imagine, você acorda a pessoa, Moisés, não tem carne. Moisés, não tem isso. Imagine. Não é à toa que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso, né? E tinha que ser. Porque se fosse outro, né? Misericórdia. Deus capacitou Moisés para isso. Não é que ele tinha algo inato, mas Deus trabalhou no coração dele. Terceira coisa. Creia nas promessas de Deus. Creia, porque é isso que te motiva. Me lembro que quando tinha um trabalho de oração aqui, às 6 horas, com a Jeane que liderava juntamente com as irmãs, ela dizia para nós orarmos as promessas de Deus. Pregar as promessas, aquilo que Deus tem para nós e orarmos. Porque é um meio de você meditar nas coisas do Senhor. E nós precisamos fazer isso. Precisamos meditar e saber aquilo que Deus tem para nós, porque isso motiva. Porque a nossa perspectiva do futuro determina nossos atos presentes. Como você acha que vai ser o futuro, é o que determina o que você faz hoje. Simples assim. Se você acredita que não tem vida após a morte, como é a sua vida? É o sextou, né? Então, viva de qualquer jeito. Mas a partir do momento que você acredita que existe um Deus justo e que Ele vai ressuscitar e que ele odeia o pecado, a sua vida muda completamente. Porque isso vira convicção para você. Por fim, irmãos, saiba que culto sem pompa, do jeito que eles queriam, em épocas de dificuldade econômica, também tem o seu lugar no propósito de Deus. Pode ver que os irmãos, eles estavam tristes possivelmente porque se o templo não era glorioso daquele jeito, o culto também não seria glorioso daquele jeito. Mas a Bíblia diz, mas Deus está dizendo que não é a pompa, é a minha presença. Eu posso adorar a Deus em uma igrejinha de madeira, com 2 pessoas, mas o meu Deus estará lá e estará sendo glorificado. Não é a pompa externa, mas é o coração sincero. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por ser tão bom e tão misericordioso conosco. Senhor, arranque o desânimo do nosso coração. Há muitas coisas externas, Senhor, que nos abala todo dia. É corrupção, é ideologia de gênero,
Todas essas filosofias, Pai, que todo dia são criadas para poder ir contra a sua palavra. E quando nós vemos, Pai, mãe matando filha, filha matando a mãe, sem respeito, e isso acaba nos animando mesmo. Mas a minha oração é para que o Senhor guarde o nosso coração, Pai querido. Guarde o nosso coração de todo desânimo, para que nós, Senhor, não sejamos assim como os saudosistas. Na minha época era melhor. Não existe minha época, a época é hoje e eu vivo hoje. Que o Senhor abençoe essa igreja, querido Deus. Que o Senhor abençoe e venha nos animar cada dia mais na Tua obra, para que essa igreja, Senhor, seja reconhecida pelo seu trabalho intenso. E que por meio disso o Senhor venha trazer mais e mais pessoas para esta congregação, para que faça, Senhor, um corpo, Senhor, mais poderoso, cheio do Teu Espírito Santo, sabendo, Senhor, defender a fé e sabendo proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, seja com a boca ou seja com as palavras, seja com as palavras ou seja com as práticas. Em nome de Jesus. Amém.